E aí pessoal, tudo em paz? Vamos para mais um? Preparados? O tema hoje é um pouquinho mais apimentado. A pergunta que eu quero trazer para vocês no começo do vídeo e responder ela no final é o seguinte: como administrar nossos filhos adolescentes? A adolescência sempre foi sinônimo de rebeldia, de independência, de risco, e isso acaba, no nosso caso, que é voltado para a educação, de certo modo, podendo atrapalhar os estudos dos nossos filhos nessa faixa etária. Eu tenho muitos amigos nessa faixa etária, estudo muito sobre isso, e eu vi eles sempre falando: não, adolescente é assim mesmo, tem que ter paciência. Agora, por que adolescente é assim? E se há alguma maneira da gente ajudar a eles passarem por essa fase de uma maneira mais suave e proveitosa? A coisa de 15 anos atrás, até 15 anos atrás aproximadamente, você não conseguia mapear o funcionamento de um cérebro sem que você fizesse intervenções diretas nele. Hoje você já consegue, através de equipamento chamado imageamento por ressonância magnética. Nada mais é que equipamento de ressonância magnética que você consegue entender o que está acontecendo lá dentro, como é que o seu cérebro está funcionando. Com esse equipamento, os neurocientistas começaram a entender como é que o cérebro do adolescente funciona em comparação com o cérebro de adulto e em comparação com o cérebro das crianças. E o que se observa, sob o ponto de vista biológico, é que, diferentemente do que se pensava até bem pouco tempo atrás, não há um desenvolvimento, um crescimento do cérebro depois da idade adulta. É claro que tem novas células vão surgindo, novas ligações vão surgindo, isso acontece durante a vida toda. Mas na adolescência o cérebro já está mais ou menos todo formado. Então o que acontece de diferente no cérebro do adolescente? O que acontece é que tem um processo no cérebro, que é o processo que eles chamam de mielinização, que é quando uma substância ela cobre a célula, cobre o axônio de uma célula, que é mais ou menos isso aqui, como se fosse uma célula nervosa, ele cobre a bainha do axônio e faz com que essa célula converse com outra célula de uma maneira mais rápida e mais efetiva. Isso acontece principalmente no processo da adolescência, entre 10 e 12 anos até os 20, 22 anos de idade, quando começa a idade adulta. Esse processo de mielinização, ele acontece principalmente nas regiões do sistema límbico de forma mais rápida. O que acontece com isso é que as emoções, elas estão mais tecnicamente desenvolvidas do que a razão. A razão, eu chamo de razão o desenvolvimento dessa região do cérebro que chama-se córtex pré-frontal. Nessa região do cérebro aqui é onde se dá a nossa capacidade de organização, de planejamento, de visão de longo prazo. Então o que acontece com o cérebro do adolescente? O sistema límbico emocional ele já desenvolveu. Essa região de tomada de decisão ainda não desenvolveu. Não é que não desenvolveu, ela ainda não está com todas as suas estruturas efetivamente preparadas para que uma decisão que deve chegar ao mesmo tempo na emoção e na razão, ela chegue antes na emoção. E às vezes, quando chega na razão, já era tarde demais, já tomar decisão emocional. Isso a gente acontece até com adulto, mas muito mais com os nossos adolescentes. Então existe uma explicação biológica para essa dificuldade dos adolescentes em tomarem decisões, em se planejarem, em se organizarem, porque eles não estão biologicamente ainda preparados para isso. Para isso, eles precisam do nosso apoio, de pessoas mais velhas, que podem ajudá-los no processo de planejamento e organização. É claro que sempre haverá o questionamento, porque eles se entendem naquele momento como donos da razão. Não, eu sei fazer, você entende, eu já fiz isso, o auge dos seus 14, 15, 16 anos, e cada vez mais novo, né? 12 anos já se acha entendido de alguma coisa da vida, e querem sempre questionar os mais velhos, porque acham que aquela posição deles é a posição correta e está acabado, mas não tem explicação para ser diferente disso. Isso se justifica porque o raciocínio deles é muito mais emocional do que lógico naquele momento. Então a partir do momento que a gente começa a entender que biologicamente há uma diferença na constituição do cérebro do adolescente em relação aos adultos, fica mais fácil para a gente administrar esse processo.
Então, o que deveria ser feito é a gente, ao entender esse processo, trabalhar essas questões emocionais de modo que a gente consiga trazer para eles, ou melhor, levar para eles, fazer com que eles tenham mais interesse, mais motivação nas atividades que são efetivamente interessantes para eles. Uma delas, que é muito importante, é o estudo. Na medida em que a gente não coloca o estudo de uma forma interessante, motivadora, sempre vão ter outras coisas mais interessantes, mais motivadoras nessa fase de idade para eles. E é um descompasso muito grande, porque a adolescência está começando cada vez mais cedo. Então, hoje, aos 10, 11 anos de idade, já começa uma pré-adolescência. Enquanto que o córtex pré-frontal, ele só vai estar amadurecido com 20, 22. Então, a gente tem 10 anos de gap aí, de distanciamento entre a nossa a maturidade se equilibrar com o nosso processo emocional. Então, nós, como pais, educadores, responsáveis, devemos entender que essa idade é uma idade que precisa ainda muito do nosso apoio, do nosso planejamento. E prepará-los para isso. E isso me traz a uma questão que é polemizada hoje na imprensa, que é a questão da minoridade penal, diminuir a maioridade para a minoridade penal. Eu acho que a resposta eu já dei. Uma vez que, neurologicamente, um adolescente ainda não está nem preparado para tomar decisões, dentro de um sistema onde a gente tem um sistema correcional totalmente deturpado, ninguém sai corrigido de uma cadeia, de uma penitenciária, como é que a gente vai penalizar um jovem de 15, 14, 16 anos que, por razões desumanas, às vezes machuca uma pessoa, mata uma pessoa, fere uma pessoa, mas neurologicamente ele tem um monte de dificuldade, além de todo um aspecto social que está por trás, que tem que ser certamente considerado, mas tem uma questão biológica, de formação biológica que deve ser entendida. Mas o nosso foco aqui não é esse. Eu só trouxe esse tema para botar um olhar, uma luz sobre esse tema que eu acho que é importante. O nosso foco é o estudo. Então, a pergunta que eu fiz para vocês no começo é: a gente pode ajudar os nossos adolescentes? Tem como passar por essa fase de uma forma mais suave, mais tranquila? A resposta é sim, podemos ajudar os nossos filhos adolescentes e não podemos ajudar os nossos filhos adolescentes. Podemos na medida em que a gente conseguir construir para eles um processo de planejamento e organização de seus estudos que faça com que eles passem por essa fase de uma maneira mais suave, mais tranquila, seguindo um processo de planejamento que otimize o tempo deles enquanto eles estiverem estudando. E não porque é uma fase que eles vão ter que viver. Que vão ter que viver essas emoções, eles vão ter que viver essas dificuldades de planejamento, vão errar, vão acertar e fazem parte da adolescência. Nós passamos por isso, talvez com muito menos consciência do que hoje nós temos, graças a todo esse aparato que a neurociência tem trazido para a gente. Então fica o meu recado aqui para vocês hoje. Peço que continuem curtindo nossos vídeos, compartilhando nossos vídeos na internet e mandando e-mail, que à medida que vocês nos enviam e-mail, a gente vai se abastecendo com perguntas e trazendo as respostas para você. Obrigado, até o próximo vídeo.